Olá, muito bom dia para você. Estamos chegando com o Pingado desta segunda-feira, 20 de julho, um dia depois dessa grande final da Copa do Mundo, com a vitória da Espanha sobre a Argentina. Então aí quem estava secando a Argentina, comemorando bastante, a Espanha é bicampeã e derrotando, a então campeã mundial, que era a Argentina, que tentava aí essa segunda vitória consecutiva, esse segundo título consecutivo, que seria seu tetracampeonato. Não deu certo, então o Brasil realmente segue isolado como pentacampeão. Apenas a Alemanha tem 4 títulos e a gente segue então aí agora, na contagem regressiva para 2030, nossa próxima Copa do Mundo. Quem sabe esses 4 anos serão positivos para a nossa seleção conseguir disputar e realmente trazer o Hexa na próxima Copa. É o que a gente espera. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vamos então aos destaques de hoje. Começa hoje o prazo das convenções partidárias, etapa que oficializa os candidatos às eleições de 2026. Partido Liberal deve confirmar apoio à chapa da oposição e anunciar a aliança com a Federação União Progressista. Esse acordo deve ser anunciado após a retirada da candidatura de Tony Rodrigues. Tribunal de Justiça do Piauí empossa hoje 2 novas desembargadoras. A corte passa a ter, pela primeira vez, 4 mulheres. A Assembleia Legislativa do Piauí entra em recesso parlamentar e define a comissão que vai responder pelas atividades da casa até o início de agosto. O UFP diz que não feriu lei de cotas e afirma que vai apresentar defesa após o Ministério Público Federal questionar a oferta de vagas para indígenas, quilombolas e quebradeiras de coco. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. A partir de hoje, começa uma das etapas mais importantes do calendário eleitoral brasileiro. É o período das convenções partidárias. Até o dia 5 de agosto, os partidos e as federações vão definir oficialmente quem serão os candidatos que disputarão as eleições deste ano. Na prática, é durante as convenções que os pré-candidatos passam a ser candidatos oficiais. Também é nesse momento que os partidos fecham acordos, definem apoios, escolhem os nomes para vice e para o Senado e organizam as chapas de deputados federais e estaduais. Neste ano, os eleitores vão escolher o presidente da República, governador dos estados, 2 senadores, deputados federais e deputados estaduais. Mas é importante lembrar que as convenções não marcam o início da campanha eleitoral. Elas servem para que os partidos formalizem as candidaturas e possam, depois, pedir o registro à Justiça Eleitoral. No Piauí, as principais convenções já têm data para acontecer. A base do governador Rafael Fonteles deve se reunir no próximo sábado, dia 25 de julho, em Teresina. A expectativa é pela oficialização da candidatura à reeleição, tendo como candidato a vice o ex-secretário da Educação Washington Bandeira e pela confirmação dos nomes que vão disputar as 2 vagas ao Senado, Marcelo Castro, do MDB, e Júlio César, do PSD. Já o principal grupo da oposição, liderado pela Federação União Progressista, marcou a convenção para o dia 1º de agosto. O encontro deve oficializar o nome de Joel Rodrigues, do PP, como candidato ao governo, tendo o vice-prefeito de Teresina, Jeová Alencar, do União Brasil, como candidato a vice. Também deve ser oficializado o nome do senador Ciro Nogueira, do Progressistas, como candidato à reeleição. Outros partidos também já anunciaram datas para suas reuniões ao longo das próximas 2 semanas. Mesmo com muitos nomes já sendo tratados como certos nos bastidores, as convenções ainda podem trazer mudanças. Candidaturas podem ser confirmadas, substituídas ou até retiradas, além da definição das alianças entre os partidos. Depois dessa etapa, as legendas terão até o dia 15 de agosto para pedir o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral. A campanha, então, entra na sua fase oficial, com as eleições marcadas para 4 de outubro.
E olha, tem cuidado que vai além do hospital. O Home Care da Unifísio foi pensado para quem precisa de atenção contínua, mas quer estar no lugar mais importante de todos, a própria casa. A Unifísio conta com uma equipe multidisciplinar, equipamentos modernos, suporte completo, inclusive com ambulância, garantindo tranquilidade para o paciente e para toda a família. E o melhor, atende todos os planos de saúde. Se você busca um cuidado mais humano, próximo e eficiente, vale a pena conhecer de perto. Home Care Unifísio, 24 horas de atenção humanizada. Ligue 32 22 6283 ou acesse Clínica Unifísio no Instagram. Pingado com Felipe Pereira, seu cafezinho de notícias pra quem não tem tempo. O Partido Liberal, no Piauí, realiza hoje uma reunião em que deve oficializar o apoio à pré-candidatura de Joel Rodrigues ao governo do estado e anunciar a coligação com a Federação União Progressista. O encontro acontece após o desentendimento público entre o presidente estadual do PL, Thiago Junqueira, e o jornalista Tony Rodrigues, que até então se apresentava como pré-candidato ao Palácio de Karnak pela sigla. Tony Rodrigues era contrário à aliança do PL com a Federação União Progressista e defendia que o partido tivesse candidatura própria ao governo, com uma chapa identificada com o bolsonarismo no Piauí. Após o impasse, Thiago Junqueira anunciou a retirada da pré-candidatura de Tony, a destituição dele da vice-presidência do partido e defendeu que o jornalista se desfiliasse da sigla. Em resposta, Tony Rodrigues ainda afirmou que respeita a decisão e que analisa uma eventual desfiliação. Recebo essa decisão com serenidade e respeito, porque a democracia também é feita de decisões da maioria. E a gente tem que respeitar. Durante todo esse período, meu compromisso foi agir com transparência, falar a verdade e defender que uma decisão tão importante fosse debatida de forma ampla, ouvindo os filiados da capital e do interior. Sempre acreditei que as melhores escolhas nascem do diálogo e da participação democrática, da participação do povo. Também considero importante, por demais, esclarecer um ponto. Em nenhum momento, ao longo deste último ano, trabalhei para ser candidato a deputado estadual, a deputado federal, porque todo o meu planejamento, os meus estudos, minhas propostas e minha dedicação estavam voltados exclusivamente para a construção de um projeto de governo para o estado do Piauí. Foi essa missão que eu abracei desde o primeiro dia e pela qual lutei com toda a convicção e com toda a força. Infelizmente, minha posição não prevaleceu. Isso faz parte do processo da democracia e, logicamente, reitero o meu respeito à decisão partidária. Também me foi recomendado que eu avaliasse minha desfiliação. Essa possibilidade está sendo analisada com responsabilidade e com serenidade. Com a confirmação do acordo entre o PL e a federação, a expectativa é que Thiago Junqueira seja oficializado como candidato à segunda vaga ao Senado na chapa de oposição, ao lado do senador Ciro Nogueira, do Progressistas, que busca a reeleição. Vale lembrar que nas eleições deste ano, o eleitor vai escolher 2 senadores, já que 2 vagas estarão em disputa. Fala, craque! O Grupo 45 tá de casa nova. Agora a 45 Burger e a 45 Pizza estão juntas num espaço gigante, mais confortável e com muito mais variedade. Anota aí. Fica na rua Visconde da Parnaíba, 1615, no Ininga, bem em frente ao novo Colégio das Irmãs da Zona Leste. Pingado com Felipe Pereira. A Assembleia Legislativa do Piauí entrou em recesso parlamentar até o dia 2 de agosto. Durante esse tempo, as sessões ordinárias ficam suspensas, mas os trabalhos do Legislativo não param completamente. Para garantir o funcionamento da Casa, foi definida uma comissão representativa, formada por 10 deputados titulares e 5 suplentes. O grupo tem a missão de atuar durante o recesso e deliberar sobre matérias que eventualmente surjam nesse período. As reuniões da comissão podem ser realizadas em dias úteis, desde que haja quórum mínimo de 6 parlamentares. O recesso termina no dia 2 de agosto, quando a Assembleia retoma as atividades legislativas em plenário.
A Celes Ambientes chega como uma nova fase da Only Acabamentos. Acabamentos finos de alto padrão, porcelanatos, pisos, tetos vinílicos, metais, louças e pedras naturais com escolhas pensadas para valorizar cada projeto. Celes Ambientes, novo nome, mesma essência, mais precisão. Fica na Avenida Homero Castelo Branco, 2213, bairro Ininga. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. O Tribunal de Justiça do Piauí terá 2 novas desembargadoras a partir de hoje. A posse administrativa das magistradas Maria Célia Lima Lúcio e Maria Luísa de Moura Melo e Freitas está marcada para agora pela manhã, às 11 horas, após a promoção das duas ao 2º grau do Judiciário, que foi aprovado na última sexta-feira. Maria Célia Lima Lúcio foi promovida pelo critério de merecimento em uma vaga destinada exclusivamente a magistradas, como forma de ampliar a participação feminina na composição dos tribunais. Já Maria Luísa de Moura Melo e Freitas ascendeu ao cargo pelo critério de antiguidade. As 2 vagas foram abertas após as aposentadorias dos desembargadores Antônio Lopes de Oliveira e Joaquim Dias de Santana Filho. Com as promoções, o Tribunal de Justiça passa a ter, pela primeira vez em sua história, 4 mulheres entre os desembargadores da Corte. Maria Célia Lima Lúcio tem trajetória em comarcas do interior e da capital, além de ter exercido a diretoria geral do Tribunal de Justiça. Já Maria Luísa de Moura Melo e Freitas atuou na área da infância e juventude, com quase 40 anos de magistratura e atuação em políticas de adoção, justiça restaurativa e direitos de crianças e adolescentes. Quando o assunto é saúde, não basta parecer bom, é preciso ser seguro por dentro. Você sabia que existe uma certificação que avalia tudo o que acontece nos bastidores de uma unidade de saúde? Desde protocolos, fluxos internos, decisões clínicas, tudo para proteger quem mais importa, o paciente. A Clínica Gastros conquistou a Organização Nacional de Acreditação Nível 3, o mais alto padrão de excelência em saúde no Brasil. Isso significa que tem procedimentos seguros, cuidado contínuo e decisões pensadas para reduzir riscos e salvar vidas. Clínica Gastros, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Pingado com Felipe Pereira. Pingado. A Universidade Federal do Piauí afirma que a ação do Ministério Público Federal, que questiona a aplicação de políticas de cotas em vagas disponibilizadas pela instituição, ainda não tem qualquer decisão da Justiça. A instituição diz que vai apresentar defesa. A manifestação da UFP ocorre após o Ministério Público Federal ajuizar uma ação civil pública contra a UFP e também contra o IFP, o Instituto Federal do Piauí. O MPF alega que entre 2021 e 2026, quase 1.500 vagas reservadas pela Lei de Cotas deixaram de ser ofertadas em processos seletivos para vagas remanescentes e de transferência. O órgão defende que a reserva de vagas deve acompanhar a vaga em todas as etapas dos processos seletivos e pede que as instituições compensem esse passivo com a oferta de vagas adicionais nos próximos certames, sem reduzir o número de vagas regulares. O Ministério Público também esclarece que a ação não tem como objetivo anular processos seletivos já realizados, nem prejudicar candidatos que ingressaram de boa fé. A universidade afirma que a ação movida pelo Ministério Público Federal está apenas no início da tramitação e que vai apresentar defesa assim que for oficialmente notificada. Segundo a instituição, o processo não representa uma condenação nem coloca em risco as matrículas de estudantes que já ingressaram regularmente nos cursos. A UFP também informa que no dia 31 de julho deve publicar o primeiro edital de um processo seletivo específico para indígenas, quilombolas e quebradeiras de coco-babaçu. O ingresso está previsto para o 2º semestre letivo de 2026. Segundo a universidade, a medida reforça o compromisso com as políticas de ações afirmativas e com a ampliação do acesso ao ensino superior.
Agora, a Justiça Federal deverá analisar os argumentos apresentados pelo MPF e a defesa que será apresentada pela UFP e pelo IFP antes de tomar qualquer decisão sobre o caso. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Vamos encerrando o nosso Pingado desta segunda-feira. Eu, Roberto Araújo, me despeço por aqui, anunciando que a partir de amanhã, Felipe Pereira está de volta. Um bom dia para você, uma ótima semana e até mais. Pingado Pingado com Felipe Pereira, o seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.